Meus nobres cartoleiros, aqui estamos para a 15ª rodada de Cartola FC, rodada que de certa forma marca aí a reta final do primeiro turno, né? O início da reta final. A partir de agora faltam aí apenas 5 rodadas e a galera que joga Ligas Pagas fica naquela ansiedade danada, que eu sei, eu jogo também, porque geralmente é no final dos turnos que vem as maiores premiações, né? Por conta aí das rodadas de Brasileirão. Então é importante a gente chegar nessa fase, por exemplo, sem preocupação nenhuma com cartoletas, podendo escalar o time que tiver que escalar, e independente aí do jogador estar valorizado ou não. É muito importante aí, com certeza o pessoal que chegou nessas condições leva uma certa vantagem. E agora o grande ponto também é a gente fazer um time considerando os acontecimentos das últimas rodadas, que deram uma grande modificada aí no que a gente vinha tendo ao longo do Cartola. Nosso time, por exemplo, ficou 8 rodadas consecutivas fazendo sempre acima de 60 pontos. E agora entramos num jejum aí de 3 rodadas que o time não faz nem 50. Mas felizmente a torcida essa semana aí fez protestos, o treinador fechou o treino, o presidente ameaçou diminuir salário de todo mundo. Então aquela pressãozinha básica aí pro time voltar a mitar. E dessa vez não vai ter volta não. Ou mita. E justamente por conta disso nós devemos aí pensar as nossas escalações, tomando os devidos cuidados, que essas rodadas aí surpreenderam a gente, né? Por exemplo, equipes favoritas perdendo seus jogos ou então ganhando sem SG. No caso do Corinthians, né, na última rodada foi um empate. Outra coisa que tem acontecido bastante é submitos, né? Às vezes aí nas escalações a gente sempre costuma ir mais na lógica, mas como a gente já falou bastante uma época, às vezes em Cartola é importante dar uma fugida da lógica para conseguir imitar. Então, por exemplo, nessa rodada aí, quem foi sem o Luan e pôs só o Lucas Barrios, quem foi sem Regis e colocou só o René Júnior, os caras deitaram e rolaram para cima aí de muitos cartoleiros. Igual, por exemplo, quem evitou muitas defesas favoritas, né? Que eram Corinthians, Palmeiras e o Grêmio. Se bem que nessa parte aí tem o terceiro ponto nesse campeonato, né? Nessas últimas rodadas. Simplesmente os SG sumiram. A cada rodada aí nós estamos tendo no máximo 3 equipes tendo SG. Na última, por exemplo, Vasco e Santos só tiveram porque o jogo ficou 0-0. Então são questões aí para a gente poder pensar direitinho na hora de fazer a nossa escalação. Essa rodada aponta para nós, pelo que pudemos entender, a Ponte Preta, favorita contra o Coritiba, o São Paulo, favorito contra o Vasco, o Flamengo, levemente favorito contra o Palmeiras, Sport muito favorito contra o Atlético Goianiense, outra equipe aí que tende a vencer na rodada, o Galo Mineiro, favorito contra o Bahia, e outros jogos que com certeza sempre apontam aí os seus jogadores, né? Mesmo que apenas pontuais. Ainda para completar os favoritos, não podemos esquecer do Santos contra a Chapecoense e do líder Corinthians, mesmo visitando o Avaí lá na ressacada. Agora que chegou na parte principal, que todo mundo sabe qual é, deixa eu explicar uma coisa para vocês, meus amigos. Assim como aconteceu na 5ª rodada, quando nós, naquele vídeo, escolhemos a música Synchronicity 2 do The Police, a música escolhida para essa 15ª rodada, que é a The Reason, da banda Rubastank, por conta aí de diretrizes do YouTube, o nosso vídeo ele não seria acessível através de celulares. Para o nosso amigo aí cartoleiro conseguir
assistir as dicas dessa 15ª rodada, ele teria que acessar o YouTube pelo navegador e alterar lá para a opção desktop, caso a gente fizesse o nosso vídeo com a música que é a The Reason, que seria a resultante aí dessa barrada no vídeo via mobile. Então, em respeito aos cartoleiros, que certamente nós já fizemos essas contas aí, é a grande maioria que assiste aí os nossos vídeos através de celulares. Essa primeira versão, que é a versão mobile, a gente, infelizmente, vocês nos perdoem, mas não vamos poder colocar a música, ou então o vídeo não ficaria acessível de novo, né? A galera teria aí que acessar dessa segunda forma, que com certeza não é a mais viável e não é todo mundo que sabe desse recurso. O pessoal ia abrir o nosso vídeo, ia ver que o vídeo não está disponível, né? E iam tomar um susto, ninguém ia entender nada, igual aconteceu daquela vez. E é uma coisa que a gente não deseja, por isso então eu estou fazendo essa primeira versão direto para a explicação da escalação, que dessa vez eu vou até dizer o preço para vocês. Não, eu não vou ter aqui não, mas eu lembro mais ou menos de cabeça, tá em 150 cartoletas e 95 centavos. Nosso preço aí de escalação 150,95. Vocês já vão então aí, galera assistindo pelo celular e da onde tiver também, nesses primeiros minutos, vamos conferir a explicação da nossa escalação e depois eu vou fazer também a postagem do vídeo completo, com a música, com tudo certinho, do jeito que vocês conhecem, para os colegas que têm a disponibilidade de assistir o nosso vídeo via desktop, notebooks, PCs, né? Ou então já fica aí a dica, né, desse recurso para a galera do celular. Nós sempre fazemos agora esse teste depois do imprevisto que nós tivemos naquele dia. É uma pena que nem todas as músicas aí no YouTube, né, das bandas ficam acessíveis através do aplicativo do YouTube no celular. Muita coisa, muito conteúdo eles acabam barrando e a gente nunca sabe qual que é a música, né, que vai abrir, que não vai abrir. A gente só descobre na hora que o trabalho já está todo pronto, a parte musical já está editada. E então a gente vai fazer dessa vez assim, e entendemos que vai ser melhor, porque aí todo mundo consegue assistir o conteúdo principal, né, que é a nossa escalação, as explicações, e a gente não vai ter problema de novo. Então, combinado! Essa versão mobile, nós já vamos direto para a explicação da escalação e aguarde aí que já vai estar saindo o vídeo completo com a música e tudo como já estamos acostumados. Aquele abraço e bora mitar! E aí está a nossa escalação. Como havíamos dito, nós temos de estar preparado aí para possíveis reveses que podem voltar a se revigorar nessa 15ª rodada. Esperamos então que essa escalação nos deixe blindados, pelo menos da maioria aí dos riscos, e que de certa forma os times favoritos voltem a vencer e que os SGs voltem a aparecer pelas barbas do profeta, né? Porque essa é a base de qualquer rodada de cartola. Se os times tomam gol e o favorito zica, a gente tem que quase fazer milagre para poder mitar, e não é sempre que isso é possível. Dessa vez, logicamente que o favorito aí é o Sport, e nós estamos aí com 3 jogadores mais o treinador. O Diego Souza, o André e o Vanderlei Luxemburgo estão entre os 3 mais escalados da rodada. E nós completamos aí o time com o Mena, que vem tendo uma participação aí muito interessante nos últimos jogos. Ele agora tem atuado mais no meio de campo e disputando vaga com o Sander, né? No caso da lateral esquerda, mas a princípio ele tem levado vantagem pelo que eu pude observar. Qualquer detalhe aí que o cartoleiro tiver melhor informado, diga para nós se realmente o Mena aí garante a vaga
de titular perante Alçander, né, caso ele não jogue no meio de campo. É um jogador que a gente vai ter que observar junto com o Marcos Rocha, que tem uma notícia de 2, 3 dias atrás de que ele está sendo preservado para o jogo contra o Botafogo, partida de volta da Copa do Brasil, porque nessa ocasião ele vai ser o único lateral direito disponível e está vindo de lesão, ficou 50 dias parado, já foi poupado contra o Atlético Goianiense e nós só estamos escalando porque ele foi relacionado para a partida do Galo contra o Bahia. E é um grande jogador, o Galo aí, ele tende a ter o SG, mas se não tiver, pelo menos ele pode se recuperar desse SG perdido. Assim a gente já começa a fazer nosso pé de meia, né? Nós estamos aí com o Mena, que não depende só de SG, porque tem muita participação no ataque, o Marcos Rocha também. No gol nós estamos com o Cássio, super mito esse daí. O Corinthians dificilmente tem tomado gols no campeonato, né? Contra o Atlético Paranaense foi uma exceção, mas mesmo que leve, nós acreditamos aí que vai ser muito exigido. O paredão corintiano, ele está numa fase impressionante. Tem que ser aqueles chutes assim, sem salvação mesmo, indefensáveis, para poder surpreender o Cássio, como por exemplo a bola que desviou no Balbuena e acabou matando qualquer chance dele, ou então o golaço que o Jonathan fez, né? Aquele gol que o menino do lateral do Furacão driblando 4 jogadores chutando no cantinho, ali não teve jeito também, né? Só dessa forma aí pro Cássio poder tomar gol. De pênalti ele pega. E nós estamos fechando a zaga. Aí nós colocamos um de cada favorito da rodada, né? Completando aí a nossa defesa com outros times que são favoritos. O Marlon, por exemplo, contra o Bahia, mesmo sem SG, ele havia feito 4,8. É um jogador de uma regularidade que chama a atenção. E o David Braz tem a fama de artilheiro. Então, caso aí o Santos perca o SG, o David Braz deixando um golzinho para nós, seria muito bem-vindo. Outras opções para a zaga, com certeza, o Balbuena e o Pedro Jeromel, que dessa vez eu preferi não escalar, porque o Grêmio já tá poupando, viu? O Michel, o Luan, o Bolanhos, e jogo fora de casa, vitória. Tudo bem que não tá lá grandes coisas, mas precisa aí voltar a vencer na competição. E então nós vamos confiar aí que o Jeromel dessa vez não vai bem, mas é porque nós não estamos escalando, né? Logicamente aí para quem está com ele, o cara é mito e se for para ele bem, ele vai, independente do Super Toro ter ou não. Meio de campo, Diego e o Diego Souza para mim são super unanimidades. É impressionante a média que tem o Diego. Rapaz, o cara fez 5,4 sem fazer nada contra o Cruzeiro. Gol, assistência, né? Então, jogo em casa contra o Palmeiras, aí que a gente tem que escalar mesmo. Sempre participativo o Diego. O Diego Souza, de uma forma impressionante aí, sempre tem deixado a sua marca em jogos do Sport em casa. A gente não escalou ele contra o Atlético Paranaense, ele fez gol. Não escalou contra a Chape, realmente pelo risco dele ser reserva, né? De fato foi, mas entrou e fez gol também. Então, o jogo agora contra o Lanterna, né? O Atlético Goianiense. É difícil deixar o Diego Souza fora. Até a gente tem nessa rodada aí a opção do Casares. Porém, o Casares às vezes dá umas deslizadas, né? Contra o Santos, todo mundo escalou, a gente também, ele não fez muita coisa. Contra o Goianiense, mesmo com assistência, fez 2 e pouco. Então, por essas que o nosso terceiro meia acabou sendo o Jusilei do São Paulo, que eu não sei porquê, mas em partidas que o São Paulo é muito favorito jogando em casa, o nosso camarada Mita, ele tem muitas roubadas de bola nesse tipo de jogo. Contra o Atlético Goianiense e contra o Avaí foi dessa forma. E eu sempre fico muito surpreso, viu? Eu não costumo acreditar que volante vai imitar em partida que o time dele não tende a ter muito trabalho. Porém,
pode aí ser resultado da fase ruim do São Paulo, quando o time é muito favorito, acaba se enrolando um pouco, né? Permitindo aí com que o adversário jogue mais do que deveria e o Jusilei acaba tendo bastante trabalho. Nesse jogo agora contra a Chapecoense, que foi uma surpresa, né? Fora de casa, o time perdeu de 2-0, o Jusilei negativou. É uma coisa que nunca tinha acontecido com ele e, curiosamente, tinha sido a primeira vez que muitos cartoleiros o escalaram, né? Começaram aí sendo pé frio para o jogador. Tomara que dessa vez ele ajude a todos nós. E o nosso ataque, essa é a posição mais difícil de fechar na rodada por conta das opções. Da mesma forma aí que estamos escalando o Guerreiro, o André e o Luca, o cartoleiro tem à disposição o Lucas Prato, no São Paulo e Vasco, o Fred, no Atlético Mineiro e Bahia, e o Romero, no Avaí e Corinthians, além do Copete, de Santos e Chapecoense. São 7 vagas. São 7 opções para 3 vagas. Nós então nos baseamos aí para escolher os nossos escalados. O Guerreiro, porque até aqui ele sempre nos ajudou, nós não temos nenhum remorso contra ele. Escalamos contra a Chapecoense, mitou. Escalamos contra o São Paulo, mitou. É mais uma partida aí do Flamengo na Ilha do Urubu. E pela terceira vez a gente vai fazer essa dobradinha então, Diego e Guerreiro, acreditando aí que os nossos amigos vão bem. A zaga do Palmeiras tem tomado gol todo jogo. Eu não sei se o Flamengo vai vencer o Palmeiras, que o time deu uma acordada, né? O Palmeiras, o Dudu voltou a mitar. E eu acho que vai ser um jogo aí muito equilibrado. Mas o Diego e o Guerreiro tendem aí a garantir suas pontuações. O Guerreiro pelo menos um golzinho. O André acaba sendo quase uma unanimidade, né? Porque o Sport pega o Lanterna e, de fato, a última partida dele foi muito boa. Fez 2 gols contra a Chape. Ele já nos decepcionou uma vez, que nós escalamos contra o Atlético Goianiense e não fez gol. Já tiveram outras partidas aí que a galera confiou nele, por exemplo, contra o Vitória da Bahia. Ele naquele dia não fez nada também. Então é um jogador meio de lua que a gente espera que esteja num bom dia e faça aí um golzinho para poder ajudar a nossa máquina. E fechando com o Luca, olha, meus amigos, pelo que eu vi do Coritiba domingo contra o Fluminense, o Luca vai mitar forte. A não ser que o Coritiba consiga mudar da água pro vinho. Mas o time que jogou contra o Fluminense, que tristeza, rapaz. O Flu todo quebrado, com zaga reserva, vários desfalques, conseguiu vencer o jogo e o Wilson não teve DD nenhuma. Tudo que o Fluminense chutou foi no gol. E a Ponte Preta em casa sempre é muito perigosa. O Luca costuma mitar. E resumindo, é o jogador que me passa aí a maior confiança entre os que escalamos. Eu tenho meu palpite de que o Luca vai fazer a maior nota do nosso time e dessa rodada de Cartola FC. Fechamos aí com o técnico Vanderlei Luxemburgo, Sport aí maior favorito e também coincidentemente está sendo o treinador mais escalado. Nós achamos que é a melhor opção também e está na nossa equipe. Beleza então, meus nobres, essa vai ser a escalação e sucesso para todos nós. Essa aí então é a nossa escalação. Vamos para a rodada, torcendo para que não aconteça mais nenhuma surpresa e finalmente possamos aí desfrutar de boa pontuação. Antes de eu terminar, preciso fazer um aviso a vocês. Eu havia anunciado no vídeo da rodada passada que os principais youtubers de Cartola FC estavam se juntando aí para uma super parceria que daria resultado em uma liga entre os principais aí canais de Cartola FC do YouTube. Mas infelizmente, por conta aí de cada um estar com as suas tarefas dos seus canais, a falta aí de tempo da gente auxiliar na organização também, infelizmente o projeto não foi para frente, mas segue todo mundo aí unido, à disposição para
poder se juntar a qualquer momento que as coisas estejam melhores, né? Todo mundo aí com mais tempo, com mais condições de auxiliar na organização. E então, por enquanto, segue aí cada um na sua, mas a parceria entre todos aí dos YouTubers de Cartola segue de pé. A gente segue aí acompanhando o trabalho de todos e tendo uma relação super amistosa, cada um dos YouTubers. Então, beleza, meus nobres, obrigado mais uma vez. Aquele abraço e bora mitar! Ou o bicho vai pegar.